Olá, amados. Aqui é o pastor Raul Nogueira e nós demos uma pequena parada no treinamento de discipulado para falarmos a respeito desse dia tão importante que é o Natal. Hoje é dia 24 e entre hoje e amanhã nós vamos estar, como a maioria, fazendo a ceia do Senhor e comemorando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós, como cristãos bem informados, sabemos, muitos cristãos não sabem, mas sabemos, que muitas coisas que chegaram até nós, inclusive a data do dia 25, não tem nada a ver com Jesus, ok? Isso era uma festa pagã, ok? Socilício ao Deus Sol, e tem uma série de coisas que muitas pessoas já sabem. O Senhor Jesus, na verdade, não nasceu no ano zero, como muitas pessoas pensam. Ele nasceu mais ou menos aí uns 4 anos antes do ano zero e não foi em dezembro, ok? Foi numa data, num período quente, alguns pensam até em setembro. O fato é, aí vem a pergunta, bem, se isso é verdade, por que que você está comemorando o Natal? Bem, o Natal que eu comemoro não tem nada a ver com o paganismo, não tem nada a ver com os simbolismos que, infelizmente, foram acrescentados com o passar do tempo. Uma série de coisas que vêm dos druidas, vêm até dos egípcios, ok? Tem várias coisas, dos assírios, tem muitas coisas que foram introduzidas e principalmente então o tal de Papai Noel, então nem se fala a origem disso, nem vou mencionar o que está por trás. Bem, quem quiser faça uma boa pesquisa e vocês vão entender. Aí vem realmente a pergunta que eu fiz. Se tudo isso é verdade, por que que nós comemoramos o Natal nessa data? Bem, o Senhor Jesus, o Deus que criou o universo, um dia entrou na história de verdade. Ele se fez homem mesmo, ok? Ele entrou nessa história. Isso é real, é fato. E que teve uma data específica para isso, teve, ok? Nós só não sabemos exatamente quando, mas nós simplesmente nos apropriamos desse dia, e no caso eu até comemoro, mas é no dia 24, né? Porque a gente faz a ceia antes da meia-noite, então na verdade eu faço no dia 24. Mas a gente depois almoça no dia 25, mas por quê? Porque é uma reunião de família, é um momento único durante o ano todo, onde nós podemos juntar o pessoal de uma certa forma, falando do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem, ou melhor, duas passagens importantes que nós gostaríamos de ler para que vocês possam ter a noção de como isso aconteceu. Então, queridos, esqueçam a data, esqueçam exatamente os detalhes se foi em setembro, se não foi, se foi no ano zero, não importa. O que importa é que o nosso Deus que criou todo o universo entrou realmente nesse mundo. E aqui a palavra de Deus, quando nós lemos lá em Lucas capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José, que era exatamente o marido de Maria, também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. E Belém, a palavra significa casa do pão. O Senhor Jesus é o pão da vida. Por ser ele da casa da família de Davi. Isso já se cumpre a profecia que o descendente de Davi, o Messias, viria de Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a quantidade de pessoas
que deve ter ido para aquela cidade, foi muito grande, possivelmente nenhum parente tinha mais condições de recebê-los, e alguém então providenciou esse lugar, que não tenha dúvida, não foi algo assim por acaso. O Senhor Jesus nasceu exatamente como ele queria nascer, aonde ele queria nascer, porque ali era um símbolo de que ele, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez pobre, se fez homem, entra nesse mundo tenebroso, e ele nasce e cresce entre nós. Ele fez isso por amor a você, meu irmão, minha irmã. E se você que está me assistindo não é ainda servo do Senhor, ainda não teve um encontro com esse Jesus, então esse é o dia para que haja um Natal no seu coração, um novo nascimento. E é interessante porque havia naquela mesma região pastores. É lógico, então se fosse dezembro, inverno, isso não teria acontecido, ok? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Olha só que coisa interessante. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria. Ou seja, eis que eu vos trago o evangelho, boa nova, boa notícia, de grande alegria. E ele fala dizendo o seguinte, que o será para todo o povo, ou seja, não era simplesmente para um nascimento para uma família específica, mas era algo que iria atingir todo o povo de Israel. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Olha só que coisa maravilhosa. Que é Cristo, ou seja, ungido, o Senhor, o próprio Deus, Quírios. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente achar Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Então foi um acontecimento único, e que esses pastores tiveram então o privilégio de estarem ali e verem de perto o próprio Senhor e Salvador. Eles, é claro, não tiveram uma ideia muito clara no início, não sei exatamente se mais adiante isso foi revelado a eles, mas o fato é que eles tiveram o privilégio de ver algo que nós nunca vimos. Agora vem aquela pergunta: bem, quantas pessoas estiveram nesse dia? Pelo que nós entendemos para essa palavra e para uma outra que nós vamos ver, os únicos que viram o menino ali foram exatamente Maria, José e estes pastores. Aí você pode perguntar: mas espera aí, e os 3 reis magos? Aí vem uma outra pergunta para você: quem disse para você que eram 3? E por que você está achando que eles eram reis? Então as tradições chegaram até os nossos dias, mas a palavra de Deus não nos diz isso. Então nós vamos examinar o que a palavra de Deus fala e não aquilo que os homens dizem. Bem, então nós acabamos de ler Lucas capítulo 2 e agora vamos ler Mateus. Mateus foi escrito principalmente para judeus. E aqui acontece um fato muito interessante que eu quero que você me acompanhe, tá bem? Lá no capítulo 2 de Mateus, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, isso nós já lemos lá em Lucas, em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos. Quantos?
uns magos. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, que era um rei usurpador, não é? E com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, melhor. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eu fico pasmo. Eles sabiam exatamente que o Cristo ia nascer em Belém. A resposta veio pronta. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão. Quero que vocês prestem atenção nesse versículo. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Olha que mentiroso. Olha, me avisem. Assim que isso acontecer, vocês me falam onde ele está, porque eu quero adorá-lo. Muito bem. Mas esse acontecimento não era um acontecimento vindo apenas dos homens. Era de Deus. E Deus estava em pleno controle. Então, enviaram-nos a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Bem, aqui nós vamos desmontar uma série de mentiras, uma série de coisas que pessoas falam, dando a entender que essa estrela era uma estrela real, e que eles viram, que foi um sinal, nada disso. Essa é uma estrela que os guiava, tanto é que a estrela parou sobre a casa. Como é que uma estrela pode parar sobre a casa? Não existe isso. Muito bem. E aí vem a segunda pergunta: quanto tempo esses demoraram para chegar até encontrar o menino? O que nós vamos ver, e está bem claro aqui, é que esses homens, ok? Esses magos, e aqui não fala de rei coisa nenhuma, esses magos, esses que olhavam as estrelas, eles pesquisavam, de repente eles viram uma estrela diferente e o Senhor os tocou, e eles tinham certeza do que eles estavam fazendo, porque ele fala bem claro. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ou seja, essa informação eles tinham, que era o recém-nascido dos judeus, o recém-rei, nascido dos judeus. Então, eles caminharam, a gente não sabe se eles vieram de camelo, vieram do quê, mas o fato é que eles demoraram um bom tempo para chegar. E quando chegaram, olha só quem é que eles vão ver. Muito bem. Diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, ora, os pastores estiveram numa manjedoura. Aqui não. Eles entraram onde? Em uma casa. Entrando na casa. Quem eles viram? Os pastores? José? Não. Quem foi que eles viram? Entrando na casa, viram o menino, ok? Já não era aquele nenenzinho. Viram o menino com Maria, sua mãe. Mais ninguém. Não tinha mais ninguém ali. Prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizava Jesus como Deus, ok? Como rei, rei dos reis. E depois o incenso como ele como sacerdote, sumo sacerdote, e mirra como servo sofredor que iria morrer. São os 3 sinais aí. Agora, nós não sabemos quantos magos eram. Pode ser 2, pode ser 4, 5. Porque o fato de ter apenas 3 tipos de presente, é isso que levou as pessoas a concluírem que eram 3 tipos de pessoas. Mas era muito comum naquela época, pessoas que vinham visitar os reis trazerem, 2, 3, trazerem ouro, trazer pedras preciosas, ou seja, o fato de alguém estar trazendo presentes semelhantes não quer dizer nada. Então, essa questão de ser 3 não está escrito, isso é uma dedução. Bem, olha só o que vai acontecer agora. Eles entregam as suas ofertas e, sendo por divina advertência prevenido em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Bem, pelo que nós vamos ler agora, eles demoraram perto de 2 anos para chegar até ali. Tendo eles partidos, eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha agora, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Olha só que coisa interessante, aqui nós temos o tempo que eles demoraram, porque ele diz assim: matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. E aí se cumpre então o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouvindo-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Bem, nós temos aqui então essas 2 narrativas, e hoje nós fizemos um pouquinho mais de tempo do que normalmente eu costumo fazer, mas eu acho que vale a pena, ok? E eu quero desejar a você um excelente Natal de verdade. Natal que não estamos falando de comida, nem de bebida, nem de uma série de coisas que se comemora no dia de hoje pelo mundo pagão. Estamos falando de você gastar tempo com a sua família, orando, abrindo as Escrituras, compartilhando com eles a palavra de Deus. E se houverem no meio dos seus que não conhecem o Senhor, quem sabe essa é a oportunidade para ele entender que esse Jesus se fez homem por causa dele, por causa de cada um de nós. Ele nasceu para morrer, ele morreu e ressuscitou e está vivo. Ele quer entrar no seu coração e daqueles que você abrir a boca e falar, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu estou muito feliz com todo o tempo que nós tivemos desse ano. Vou fazer um outro áudio, eu quero que a minha esposa esteja junto. Mas foi realmente um ano maravilhoso, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas vieram ao Senhor Jesus e tivemos muitas reuniões nos lares. Então, foi realmente muito bom. Tivemos a 7ª conferência missionária, que foi maravilhosa. E, enfim, eu acredito que Deus fez nesse tempo muitas coisas importantes e que marcaram muitas vidas. Até esse canal foi iniciado há 4 meses e espero que ele esteja fazendo diferença. Que Deus abençoe e Feliz Natal no Senhor Jesus.